Olá, bem-vindos a essa nova atividade da Semana do Fígado. Mais uma gravação. Eu sou Lívia Guimarães, hepatologista. Estou muito bem acompanhada aqui de colegas hepatologistas, Camila Barreto e Carlos Terra aqui do Rio, Leonardo de Santa Catarina. Nossa mesa hoje vai tratar sobre a disfunção renal na cirrose, os temas, né, o que todo hepatologista precisa saber, né, em relação à disfunção renal. É um tema extremamente importante, né, no nosso contexto, no acompanhamento dos pacientes hepatopatas, né, é uma complicação muito frequente, muito grave, que frequentemente, né, a gente encontra no acompanhamento dos pacientes internados, acompanhamento no ambulatório também, e que atribui pior prognóstico, aumenta a mortalidade, né, muitas vezes até de difícil diagnóstico, né, apesar da gente ter tantas guias, né, terapêuticas, mas de fato às vezes o diagnóstico é bem complicado. Bom, então, sem ater muito, né, em relação aos critérios já muito bem estabelecidos, né, do Clube Internacional de Ascite, até para... né, os critérios, né, listados aí no slide, só para exemplificarmos mesmo, imaginando, né, que a gente recebe um paciente na emergência ou ao longo da internação hospitalar, né, por algum motivo, seja infeccioso, por algum outro fator, que evolui com um quadro de piora, né, da função renal e que a gente já pôde classificá-lo, né, como uma injúria renal aguda através desses já critérios, né, amplamente conhecidos. A minha pergunta vai primeiro para vocês no sentido de como são as ferramentas diagnósticas, né, que nós temos, o que vocês dispõem no centro, né, de trabalho de vocês para poder fazer esse diagnóstico, né? Como é que é, Camila, lá em Bom Sucesso? Então, eu acho que é um diagnóstico bastante desafiador na prática clínica, né? A gente tem como 3 principais hipóteses, né, nesse diagnóstico diferencial para essa injúria renal na cirrose. Sem dúvida, o componente pré-renal, né, a necrose tubular aguda e a síndrome hepatorenal são as principais hipóteses diagnósticas. E como ferramenta, tentando objetivar, fazer, né, algum critério, estabelecer algum critério diagnóstico, acho que a gente tem como ferramentas, né, solicitar, sempre colher uma coleta de história, né, através da anamnese, a gente entender se esse paciente fez algum ajuste de diurético, se ele tem diarreia, se ele teve um contexto de hemorragia digestiva. Então, através da história, a gente tentar entender, inferir, né, a etiologia dessa injúria renal. E, além da anamnese, a gente lança a mão do exame de urina, a gente sempre pede um EAS, né, objetivando ver a sedimentoscopia, através da sedimentoscopia entender se ele tem, né, lesão parenquimatosa, se de fato tem um componente pré-renal ou de fato funcional, né, que a gente pensaria em hepatorrenal. E, além disso, aliado a essas, né, a sedimentoscopia, através do EAS, a gente sempre pede um spot urinário, objetivando calcular a fração de excreção de sódio, que é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar na prática clínica para tentar, através da fração de excreção de sódio, estabelecer se existe uma lesão parenquimatosa ou se a gente está, de fato, diante de uma injúria pré-renal ou hepatorrenal, né? A gente sabe que, pela literatura, diante de um paciente com uma fração de excreção de sódio menor que 0,2 e, essencialmente, menor que 0,1, a gente pensa muito no diagnóstico de hepatorrenal. Mas, sem dúvida, falando parece muito fácil, né? Mas esse diagnóstico etiológico, na prática clínica, é bem difícil. Mas as ferramentas vêm para tentar nos auxiliar nesse diagnóstico diferencial. Não sei se os colegas têm alguma colocação a mais a ser estabelecida, né? Mas são essas ferramentas que a gente utiliza na prática clínica. O que você vê também, Terra, em relação a suas ferramentas iniciais, né? Do ponto de vista do diagnóstico, eu subscrevo, né, o que você falou. Acho que não teria nada a acrescentar. Hoje em dia, quer dizer, a gente segue, né, fazendo o diagnóstico da injúria renal aguda por meio de um biomarcador, que é a creatinina, desde sempre. Né? Hoje a gente mantém a creatinina como esse biomarcador que estabelece, em última análise, o diagnóstico da injúria renal aguda, com todos os senões relacionados à creatinina, né? É um biomarcador que, por diferentes motivos, tem uma acurácia que a gente pode considerar baixa para o diagnóstico da injúria renal aguda, sobretudo nos pacientes com cirrose, né? Em que tem de entrada, né, uma reserva, o substrato para a produção da creatinina, que seria a creatina muscular, com frequência no paciente com cirrose está diminuída. Tem todas as questões de gênero, né, entre homens e mulheres que podem confundir um pouco essa situação. Atualmente a gente vem
na literatura, tendo informações, né, de novos biomarcadores que vêm sendo estudados, inúmeros biomarcadores, talvez o mais famoso deles, e o que esteja mais próximo, né, de ser absorvido pela prática clínica, se é que vai chegar algum dia, né, seria o N-gal, né, que é a lipocalina associada à gelatinase dos neutrófilos. Talvez seja o biomarcador que deu melhores resultados, mas que ainda a gente não tem um ponto de corte que permita a gente estabelecer, pelo menos com segurança, né, a diferença do fenótipo, sobretudo, da injúria renal, né, entre a necrose tubular aguda, entre síndrome hepatorrenal. Quer dizer, a gente tem muita superposição em relação aos resultados, né? Então, ainda não entrou, embora na última reunião do Clube Internacional de Ascite, né, eles tenham sugerido que quem tiver disponível o N-gal possa ser utilizado, ainda não é um biomarcador que a gente possa considerar da prática clínica rotineira. Então, a gente continua realmente com a creatinina, com os cuidados que você já mencionou ali, de estabelecer o aumento do valor absoluto nas 48 horas, ou o aumento que nos pacientes ambulatoriais é o que a gente acaba utilizando mais, né? O aumento percentual de 50% em relação a uma creatinina basal. E eu acho que são esses os métodos que a gente utiliza atualmente, ainda que imperfeitos, são os métodos que a gente utiliza para o diagnóstico da injúria renal aguda. Não sei se o Léo quer complementar alguma coisa. Bom, só queria reforçar, então, que a gente tenta colocar numa caixinha cada um desses fenótipos, mas, na verdade, é um contínuo, né? Então, existe, na verdade, um pouco de cada fenótipo, de cada alteração fisiopatológica nesse paciente. Isso aí, inevitavelmente, acaba acontecendo, né? Eles têm um pouco de vasoconstrição renal, nem todo mundo tem uma hipovolemia real, mas muitas vezes sim, né? E a injúria tubular em graus diferentes está presente com frequência, né? Então a gente tem que achar o que predomina naquele caso. E aí a clínica é muito importante, que foi ressaltado, porque aquele paciente chega no hospital há pouco tempo, a maioria das vezes ele não teve tempo de progredir com um quadro de injúria tubular, a não ser que ele tenha sido exposto a algum agente que seja tóxico necessariamente para o túbulo, né? Então, a gente, na nossa casuística, isso se repete nos outros estudos, 87% dos pacientes que dão entrada no hospital com injúria renal ou que desenvolvem nas primeiras 48 horas, né, no pacientes com cirrose, eles têm a pré-renal responsiva a volume. Então, para quem é clínico que está assistindo, até os mais jovens, realmente o nosso foco é descartar isso daí. E aí a gente usa muito as outras ferramentas, e aí já foram bem faladas, em pacientes que não respondem ao desafio de volume, que vai ser depois citado quando a gente vai discutir um pouco quando for falar de tratamento. E aí mais à frente, ou principalmente aqueles pacientes que estão internados, a gente tem dúvidas sobre pode ser injúria tubular ou não, que o Terra falou sobre o N-gal, que é o que está mais próximo do uso prático, a gente tem a fração de excreção de sódio na urina. Isso a gente já tem. Ela não é muito boa, não é mesmo, né? Mas se ela vier bem baixinha, abaixo de 0,3, 0,2, ela realmente sugere um processo de pré-renal responsivo ou não a volume, mas se já fez volume, a tendência é não ser pré-renal responsivo a volume, né? E se ela vier mais alta, e a gente não tem um ponto de corte que dá muita segurança, mas acima de 0,5, 0,6, 0,7, quanto mais alta, mais provável de ser uma injúria tubular. Só que é muito influenciada pelo uso de diurético, né? Então, se usou diurético nas últimas 24, 48 horas, ela não serve. Mas dá para usar junto com o contexto clínico, né? Como mesmo foi dito, né, e a dificuldade que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem diante de um paciente que é metabólico, né? Antigamente a gente tinha diagnóstico para fazer no paciente com hepatite C, que era o mais prevalente. E eu acho que hoje, diante de um paciente metabólico, isso dificulta ainda mais, né? A gente interpretar o que de fato está acontecendo no rim daquele paciente nesse momento, que às vezes já tem lesão de órgão-alvo, né? Então, às vezes isso dificulta ainda mais, né? Então, na prática clínica... Mas eu acho que queria só complementar o que o Léo falou, que, aliás, eu achei muito próprio, porque a gente fica muito tendencioso a aguardar dos métodos complementares respostas para todas as nossas dúvidas. E ok, não tenho nada contra isso, mas é super importante que você contextualize clinicamente o que está acontecendo com o seu paciente. Então, é importante que você faça uma boa anamnese, que você saiba se o paciente fez uso de uma droga nefrotóxica ou não, se ele foi exposto, né, de alguma maneira a alguma substância, se ele teve alguma instabilidade hemodinâmica que pudesse sugerir uma evolução para a necrose tubular aguda, enfim, né, e que você contextualize, que você analise o histórico desse paciente, né? Muitas vezes a gente fica procurando dados objetivos para saber se o paciente está desidratado ou não.
Olha, aqui uma desidratação você tem obrigação de reconhecer clinicamente. São vários os parâmetros que a gente pode utilizar que não dependem de investimentos financeiros e de compras de material, de nada disso, que são muitíssimo importantes de serem avaliadas nesse momento. Perfeito, né? E em relação, né, um pouco somente do que a gente falou, em relação, né, ao quadro, né, pré-renal, a um paciente com outras, né, causas de disjúria renal que podem se sobrepor, né, enfim, a necrose tubular, a nefrite intersticial, enfim, e tudo isso em relação a essa parte do screening inicial até propriamente o manejo, né, da injúria renal aguda. Em relação à abordagem, né, como que depois desse diagnóstico inicial, como que vocês procedem, né, ao tratamento? Léo, como é que você faz em relação a esse já bem estabelecido, com os critérios, né, classificados, como é que você maneja o paciente? Ali está bem colocado, a gente tem que suspender diuréticos, isso é um engano frequente, né? O paciente chega demasiado com ascite, a gente vê eles mantendo diurético, porque está hipervolêmico, isso é um erro comum. Então, a gente tem que suspender as drogas nefrotóxicas ou potencialmente nefrotóxicas, tem que rastrear a infecção ativamente, fundamental, tem que se o paciente estiver instável hemodinamicamente, a gente tem que expandir, aí pode ser usado cristalóide, não tem nenhum problema. Aí vem uma certa controvérsia, igual ali está colocado, se for um AQ1A, que é aquela injúria renal que o paciente tem uma creatinina final abaixo de 1,5, né, configura injúria renal aguda, mas a creatinina final é abaixo de 1,5, seria um prognóstico um pouco melhor, poderia expandir com cristalóide ou até não expandir, só parar o diurético. Se for um AQ1B, ou seja, a creatinina final configurando um AQ1, mas acima de 1,5, expandir com albumina. Eu não vejo muito dessa forma, assim, a gente participou de um estudo com o Ângelo Zamban, teve pessoal aqui do Rio também que participou, que ele dividiu esse 1A e 1B e identificou que o prognóstico do 1A também é pior. Tá? Assim, essa diferença não se aplica, foi um N maior. A gente viu antes no estudo que era semelhante a 1A, da ausência de injúria renal, mas, na verdade, quando se ampliou a amostra, isso não se confirmou. Então, eu não divido mais em 1A e 1B, e eu tendo a expandir com cristalóide, naquele paciente que está clinicamente desidratado, hipovolêmico, chegou com sangramento, com hipovolemia real, com uma diarreia aguda, com o uso de dose exagerada de diurético. Se for uma hipovolemia mais real, típica, o cristalóide ou a albumina não vai fazer muita diferença, na minha opinião. Especialmente se o paciente tiver com sangramento por varizes, precisar de reposição volêmica mais vigorosa, eu acho até que aí é mais seguro fazer o cristalóide. Por outro lado, paciente com ascite refratária, aquele paciente já de difícil manejo, com antecedente de injúria renal anterior, eu dou preferência para o uso da albumina. Obviamente, isso, né, a gente estava até conversando, não é baseado em evidência, não tem estudos para fundamentar isso, é baseado num racional clínico que a gente faz, que eu fiz, e que muitos pensam dessa forma, mas eu adoraria ouvir a opinião dos demais colegas sobre isso. Nessa questão do paciente com AQ1A, a gente tem essa questão de se subdividir, né, baseado num trabalho que foi feito, mas realmente mais antigo, né, a gente realmente acaba fazendo essa subdivisão, mas eu concordo que a gente precisa ter, é diferente, o cirrótico com injúria renal, a gente tem que ter um olhar, é uma complicação muito grave e agrega uma morbidade muito grande esse grupo populacional, né, então a gente tem que ter essa visão um pouco mais específica para esse grupo populacional. Mas, de fato, o paciente com AQ1B, né, que a gente já sabe que o prognóstico fica, né, reservado, e o AQ2, 3, eu tendo a expandir ainda com a albumina. Eu realmente acabo utilizando a albumina na prática clínica, justamente por considerar, né, que o protocolo atual, né, a sugestão deles atual, eles pedem para a gente avaliar se o paciente tem uma questão clínica para hipovolemia e considerar ou não a expansão. Mas, assim, às vezes eu penso que o cirrótico, a hemodinâmica dele é diferente, né, do paciente habitual, né? Ele tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasodilação esplânica, é um paciente que tem um volume arterial efetivo reduzido, então, às vezes, a gente tem dificuldade na prática clínica, a gente tem sinais clínicos de hipovolemia, de desidratação, mas, às vezes, entender se o intravascular está repleto ou não, às vezes isso é complicado. Então, eu acho que acaba que, né, a gente tenta assumir um eco, ver a cava, isso, às vezes, a gente não consegue nem ver no paciente que tem a né? Então, realmente, às vezes a gente vai pela clínica, né? Mas eu acho que a albumina eu acabo ainda fazendo realmente albumina nesse grupo populacional. Eu tenho dificuldade, eu acho que a orientação de fazer 250, 500 de soro, eu acho que para esse, eu acho que é muito pouco, né? A gente acha que tem que realmente, ou como o Léo falou, né? Se tem uma coisa, uma diarreia, uma questão de ter feito uso de diurético de dose excessiva, acho que também o cristalóide, nesse contexto, caberia, mas
Como falou, paciente com ascite, uma doença mais avançada, eu acho que a gente tende a fazer mesmo albumina. Vou só voltar aqui na questão do 1A e do 1B. Pô, acho isso importante, né? Porque logo que o Clube Internacional de Ascite definiu os novos critérios, né, para diagnóstico da injúria renal aguda, surgiu esse questionamento, né, de se o paciente com injúria renal aguda, em que a creatinina não ultrapassasse 1,5, teria um prognóstico melhor do que aquele que ultrapassasse. Isso me parece bastante óbvio, né? E também será pior se a creatinina for a 3, ou a 4, ou a 5. Claro que, à medida em que a creatinina aumenta, isso indica claramente uma piora da função renal. Então, que o 1B tenha um prognóstico pior do que o 1A, não chega a me surpreender muito. E os estudos que saíram inicialmente, questionando essa questão do 1A e 1B, eles não disseram exatamente que o 1A não tinha um prognóstico ruim, mas era alguma coisa melhor do que o 1B. Esse estudo que o Léo citou agora, que a gente teve a oportunidade de participar, um multicêntrico nacional, mostrou claramente que a injúria renal aguda, classificada como 1A, é pior do que não ter insuficiência renal e implica em maior mortalidade quando a gente analisa esses pacientes no longo prazo. Essa é uma outra observação dos estudos iniciais, em que a mortalidade foi avaliada no curtíssimo prazo, no máximo em 3 meses, né? Então, talvez não tenha dado tempo dos autores visualizarem um efeito negativo do 1A. Então, como conceito para ficar aqui, de que ter insuficiência renal é ruim em qualquer situação, né? No cirrótico, insuficiência renal tem um papel prognóstico que nós já sabemos há muitíssimos anos, muito deletério para o paciente, e que 1A não deve ser visto como uma insuficiência renal, entre aspas, benigna, porque não é. Passando para um ponto, nós estávamos comentando antes, né, um pouquinho mais polêmico, em relação até um protocolo, né, que foi publicado no ano passado em relação ao tempo de expansão, né, nos pacientes em que a gente classifica, né, disfunção renal, injúria renal aguda como AQ2 ou 3, né, o uso da albumina, e aí nesse protocolo teria, né, um espaço para o uso do cristalóide, entendendo como um paciente um pouco mais depletado, e reduzindo o tempo da albumina para 24 horas, para não postergar o início de algum vasopressor, né, entendendo que seria benéfico nesse contexto. O que vocês acham em relação a essa proposta? Olha, essa mudança de critérios diagnóstico da injúria renal, ela veio estimulada, sobretudo, por uma necessidade de que a gente estabelecesse o diagnóstico precoce da injúria renal aguda. Aquele critério clássico, né, de 1,5 de creatinina, acima do qual teria insuficiência renal, abaixo do qual não teria. Ele é muito mais específico do que sensível, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que quanto antes a gente fizer o diagnóstico da injúria renal aguda e quanto antes a gente puder tratar esses pacientes, possivelmente melhor será o prognóstico desses pacientes. No caso da cianopatorenal, por exemplo, a gente sabe que quanto mais tardio é o início do tratamento, pior o prognóstico, pior a taxa de resposta ao tratamento. Então, isso tudo veio um pouco com a ideia de que a gente tivesse possibilidade de estabelecer um diagnóstico precoce da injúria renal aguda. Ao mesmo tempo, de forma, para mim, curiosa, isso veio acompanhado de um certo medo em estabelecer esse diagnóstico precocemente e começar a tratar o paciente de forma agressiva. Então, por que não estabelecer o diagnóstico da síndrome hepatorrenal com um valor de creatinina mais baixo? Evidentemente que a síndrome hepatorrenal, ela começa em algum momento que a creatinina é normal ou perto do normal, e é a partir dali que ela vai começar a andar, certo? Então, se você tiver a possibilidade de saber que aquele paciente tem sim síndrome hepatorrenal, ainda que a creatinina dele não seja muito alta, eu não vejo nenhum problema da gente começar o tratamento para síndrome hepatorrenal, né? Então, eu acho que a gente está refinando esses métodos, a gente não tem uma proposta definitiva hoje, acho que a gente está num processo de refinamento para definir esse diagnóstico mais precoce, e eu, particularmente, sou favorável ao estabelecimento, inclusive saiu um paper, ano passado, se eu não me engano, em que os critérios utilizados de expansão foram por 12 horas para tratamento da síndrome hepatorrenal, né? E o resultado do estudo foi positivo. Quem começou o tratamento da síndrome hepatorrenal com 12 horas só de expansão, ou seja, o diagnóstico da síndrome hepatorrenal foi estabelecido nas primeiras 12 horas de tratamento do doente, esses pacientes viveram mais, isso teve impacto na mortalidade, viveram mais do que os que começaram só com os critérios clássicos, né? Então, acho que esse é um ponto que deve ser considerado.
Eu acho que isso é perfeito, porque eu acredito, e o que a gente já fazia, na verdade, a gente não estabelecia um tempo limite assim, para tratamento, porque tem gente que você vai ter a segurança para fazer esse diagnóstico com menos de 24 horas, né, ou com 24 horas, e tem outros que você vai precisar expandir por mais de 48 horas. Então, assim, você não tem um limite. O que você tem que ter é essa avaliação seriada, periódica, clínica, e certamente não esperar demais para tratar também, esperando, às vezes, resultados de exames que vocês sabem que muitas vezes não nos definem nada, porque a função renal vai deteriorando, a taxa de resposta vai piorando. Então, eu acho que essa mudança foi boa, mas não deve ser interpretada, são 24 horas. Não, tem gente que você restaurou a hemodinâmica em 24 horas e, claro, é o diagnóstico diferencial. Tem pacientes que vão demorar um pouquinho mais para responder, mas estão em processo, então vai depender da avaliação clínica. Acho que a gente não deve usar uma creatinina ponto final para definir síndrome hepatorenal, então a definição de injúria renal deve ser usada como critério. E isso o mais importante é lembrar desse tratamento, que a expansão com cristalóide, onde não houver disponível albumina, pode ser feito, porque isso é outra coisa também que a gente via pedido de transferência lá no nosso estado, que a gente não tem albumina, mas aí às vezes não faz nada. A mesma coisa vale para telepressina, né? A gente não tem telepressina, precisa transferir, o paciente demora 4, 5 dias para chegar. Não, você trata com a alternativa que você tem. Claro, no caso da síndrome hepatorenal, realmente precisa ter albumina, mas se tiver albumina e não tiver telepressina, a gente tem alternativa. Eu acho que a avaliação é caso a caso, efetivamente, né? A gente tem situações que, por exemplo, o paciente chega com quadro de infecção, então a gente entende que aquele piora de creatinina pode também estar no contexto transinfeccioso, né? Então, acho que a gente ter essas 48 horas também de tratamento antimicrobiano, fazendo uma expansão, até para a gente ver para que lado essa infecção controlada, para a gente conseguir uma interpretação melhor, também é importante. Então, acho que é análise de caso a caso, efetivamente. E aí, como você mesmo falou, Leonardo, tem pacientes que precisam uma expansão, fazer mais tempo de expansão do que 48 horas, a gente esse paciente vai responder, é pré-renal, porque tem algum componente que leva clinicamente, né, paciente que, por exemplo, hemorragia digestiva com sangramento, está melenando ainda. Então, esse paciente deve ter um componente pré-renal. Então, realmente, eu acho que ter protocolos estabelecendo, né, regras de 24 horas ou de 48 horas, eu acho que realmente são regras fixas que a gente tem que analisar, acho que caso a caso. Acho que a injúria renal, a condução do paciente com injúria renal, acho que é análise de caso a caso, efetivamente. E entendendo o contexto clínico do paciente para a gente possa manejar da melhor forma possível. Acho que é mais uma análise individual. Acho que é difícil a gente ter um protocolo estabelecido, porque a gente precisa realmente uma análise individual desses pacientes. É um tema bem polêmico, cheio de novidades, né? Os estudos ainda em andamento. É um prazer e uma honra, né, dividir essa discussão com vocês. Espero estar aqui novamente, né, acompanhada de vocês, para a gente discutir mais novidades de novos trabalhos que certamente vão ser publicados, né? Obrigada.